Presidenta do México nacionaliza a energia e declara recursos estratégicos do México. Perfeito, cara. É o que o Brasil devia fazer, o que Lula ainda não fez, o que a Haddad ainda não fez. Ela continua a mesma proposta de governo de López Obrador, quer dizer, uma mulher consciente, sempre trabalhou com meio ambiente, ministra de meio ambiente, secretária de meio ambiente, e defende o México. Então, se você defende o México, você privatiza as empresas para o México. É a mesma coisa que devia fazer no Brasil, reverter as privatizações dessas estradas, de Vale do Rio Doce, do que pudesse, de hidrelétrica, de tudo, tá certo? Até porque a própria Europa já fez isso, e não fez isso só por causa da guerra. Antes da guerra, todos os países da Europa, principalmente a Inglaterra, que foi o que mais privatizou no programa de Thatcher, Margaret Thatcher privatizou 100%. Quando reestatizou agora, reestatizou 120%. E com a guerra da Ucrânia, tiveram que fazer a mesma coisa do México. Tiveram que reestatizar todas as empresas energéticas, empresa de energia, empresa de gás, empresa de combustível. Então, o caminho certo é o México, caminho errado é o Brasil e caminho triste é o caminho de Tarcísio em São Paulo, privatizando escola para dono de cemitério. Nenhuma crítica a que pessoa seja incorporador de qualquer setor. Agora, quem trabalha enterrando pessoas, de repente passar a trabalhar dando aula, é uma coisa minimamente estranha. Bom, o Brasil é a sexta economia do mundo, gente. Olha, é o país que mais cresceu em 2024. Para nós que somos brasileiros, ao mínimo, no mínimo isso é contraditório, né? Impossível alcançar isso numa época Bolsonaro, certo? E olha que Lula ainda luta contra o governo Bolsonaro, né? Enquanto Campos Neto estiver ali, Lula não tem o mínimo de autonomia necessária para ditar a própria política, tá certo? Então, ele só dirige o Banco Central em razão do mercado. Quanto mais ele prioriza o mercado, o dinheiro do Brasil é o mesmo. Se for muito dinheiro para o mercado, eles estão tirando dos pobres e dos miseráveis para dar a banqueiro, latifundiário e aos grandes empresários. Bom, a grande pegada de hoje, doutor, essa é uma pegadinha para valer, os bolsonaristas vão ficar loucos. Donald Trump, né, ao ser perguntado sobre Bolsonaro em um comício lá nos Estados Unidos, ele deu a seguinte resposta: o que está prestes a ser preso lá no Brasil, nunca ouvi nem falar e não me envolvo com corrupto. Correto. Bolsonaro é mais sujo do que pau de galinheiro. Vocês conhecem algum líder mundial que esteja respondendo a quase 700 processos? Processo por roubo, processo por ladroagem, processo por falsificação ideológica, processo de golpe contra a democracia, processo de falsificação de carteirinha, processo de tráfico, processo de tudo que você pensar. E isso corroborado por provas irrefutáveis. Então, Bolsonaro é o líder mais sujo da história da humanidade e do mundo moderno hoje também. Então, Trump, que está ali numa disputa acirrada com Kamala Harris, vai querer se juntar com a pessoa mais suja da história da humanidade hoje em dia. Lógico que Trump quer distância, quilômetros, 1.000 quilômetros, distância imensa, abissal de Bolsonaro. Por isso ele botou para lascar em Bolsonaro e fez correto. Ele não disse nenhuma mentira, nós brasileiros sabemos. Mesmo você que apoia Bolsonaro, você apoia porque você não é grande coisa, você nada que presta. Você sabe que Bolsonaro é isso tudinho e ainda apoia ele. Então, tá certo o Trump a se afastar de Bolsonaro. E tão errado a crentalha quando senta no colo de Bolsonaro. Bom, mas o mesmo Trump, né, tempos atrás, ele veio abraçado, tomando chá nos Estados Unidos, chegava aquela comitiva, aí todo mundo lá de boa, o Bolsonaro copiando o estilo Trump, e aí? Bolsonaro era a cadelinha de Trump, tá certo? Só que no governo Biden, ele vai para junto do presidente da República sem se vacinar. Quer dizer, se fosse Trump o presidente, ele teria ido para junto de Trump do mesmo jeito, arriscar a vida do maior mandatário do principal país do planeta. Querendo ou não, ainda é. Tá certo? Então, o que ele quer mesmo é se descolar de Bolsonaro. Se houvesse uma oportunidade de um aperto de mão com Lula, com certeza ele toparia.
Bom, a Globo, meu Deus, eu fico até sem jeito de levar esse assunto aqui. Mas, vamos lá. A Globo, né, a toda poderosa Rede Globo, acaba de lançar uma matéria onde ela defende que os aposentados ganhem menos que um salário mínimo. A Globo defende que você, aposentado, ganhe menos que um salário mínimo. Um editorial macabro, extremamente danoso, certo? Botando para lascar, cobrando que o governo não pague mais o BPC, que é a LOAS, que é aquele benefício que a gente chama do pé na cova, que é o deficiente quando recebe um salário mínimo. Tem que ser deficiente, estar com o pé na cova e ser bem miserável, senão não recebe. E o benefício básico do INSS, mesmo para quem é aposentado regularmente, também é o salário mínimo. Então, a Globo fez um editorial hoje cobrando que o governo acabe com isso. Tem que tirar dinheiro desses pobres, desses miseráveis, para passar para o tal do mercado. Se vocês entenderem que 82%, quase 83% de todos os aposentados brasileiros ganham até 2 salários mínimos, quer dizer, o que o Brasil paga de aposentadoria é irrelevante, e que o Brasil arrecada via Previdência é uma enormidade, porque se você ganha 20, 30 salário mínimo, você vai pagar proporcional a 20, 30 salário mínimo, e a aposentadoria máxima que a Previdência paga é a que eu recebo. R$ 7.400 é o que eu recebo na minha aposentadoria do INSS. Tá certo, gente? Então a Globo é isso aí. Ela quer, e no mesmo editorial, ela exige que o governo Lula suba os juros. Quer dizer, cada 0,5%, o governo é obrigado a repassar 50 bilhões para o mercado. Quer dizer, um Robin Hood ao contrário. O Robin Hood era aquele artista inglês que roubava do rico para dar aos pobres, em Nottingham, né? Aí a Globo quer que o mercado continue sempre o que sempre foi. Um Robin Hood aos avessas. Se o mercado ganhou dinheiro, se as ações renderam, esse dinheiro veio de onde? Veio dos pobres, dos miseráveis para os ricos. Então a Globo defende que pobre e miserável fique nem na Argentina, morra de fome, e que esse dinheiro que eles iriam comer 3 refeições por dia, comam só 2. O dinheiro de uma refeição manda para o mercado, que é para os milionários e bilionários desse país, que não querem pagar sequer imposto. Tanto é que o Congresso não aprovou a medida de cobrar o imposto mínimo para os trilionários desse país, que seriam menos de 3 mil, por coincidência, para ficar no número 3. Então, triste a atuação da Globo, como sempre. No mínimo, esperar sempre o pior da Globo. Doutor, me diga uma coisa, esses cálculos que eles fazem, né? Porque hoje em dia você sobreviver com R$ 1.400 para pagar um aluguel de uma casa, fazer uma feira, cuidar de uma família de 3, 4, 5 pessoas, é impossível. E a Globo está esquecendo que a maioria, 90% dos aposentados do país é salário mínimo. Mas a Globo tem uma vantagem, ela tem uma tal de uma fundação. Então esses artistas com esses apresentadores, com esses salários miliardários, ele não paga diretamente como salário, paga através dessa fundação, certo? Lembrar que a Globo sempre foi uma das maiores devedoras da Previdência do Brasil, bilhões e bilhões, sempre com maracutaia, sempre esperando anistias, que a cada 5 anos o governo faz, com medo da toda poderosa Globo. Então a Globo também é um assaltante, quanto mais, dos cofres da Previdência, além de pegar muito dinheiro de volta do cofre da Previdência, através de Senai, SESI, o sistema S, ela faz as duas coisas, tá certo? Ela sonega, não paga a parte dela e ainda faz apropriação indébita, como a grande maioria das empresas do Brasil. Desconta a parte do trabalhador e também não repassa. Tá certo? Então, a Previdência Brasileira é a instituição mais superavitária do mundo. Tá certo? Era só realizar o nosso sonho, fazer o Banco da Seguridade do Brasil, estaria tudo resolvido.